Vamos lá, vamos começar aqui. O tema essa semana é um tema um pouco polêmico e o Pablo falou bastante aí sobre machismo e feminismo, Ah, sim, tá certo. né? E o que que ele quis dizer? Que o machismo é um câncer de desvalorização da mulher, É uma doença, é uma né? doença. E um problema de família, em grande parte, ele começa justamente quando um membro começa a desvalorizar o outro, querer desvalorizar o outro e aí vai querendo, vai desvalorizar um, começa com pai, mãe, esposa, enfim, e aí desvaloriza o filho, a filha vai cascateando e a pessoa fica ferida e geralmente começa com um homem. E isso é machismo, que a insegurança do homem faz com que ele comece a querer diminuir principalmente as mulheres. E o feminismo, por outro lado, é um band-aid do machismo. Eu até achei engraçado, foi, pô, band-aid, como assim? Como assim band-aid? É, porque como a gente está tratando o machismo como um câncer, você já viu alguém curar um câncer com band-aid? Não existe essa história de, né, colocar um band-aid em alguém que tem câncer para curar. E o feminismo, ele surgiu justamente para, olha ela aí, Ó, sumida. Ed, né? Então assim, Mas não é minha culpa não, esse computador aqui me ajudou muito, hein? Oi? Tô atrasadinha aqui por causa do meu computador. Nada, Eu tranquilo. levantei na hora e o filho da mãe não estava ligando. E ainda tá travando aqui. Vocês estão bem, Acontece. gente? Saudade? Pois é, você sumiu, Bem, né? graças a Deus. Aí, em outros níveis. Então. Não, na verdade foi um final de semana que não teve, não foi isso? E o outro que eu fui para um Isso, evento? isso. Acho que foi isso, né? 2 semanas seguidas. É isso mesmo. Como é que Como tá é o que vocês frio aí? estão? Já estão aí na ativa, né? Eu interrompi vocês. Acabamos de começar. Tá falando aqui, esse assunto da semana é um pouco polêmico, né? A gente fala aí sobre a questão do machismo e do feminismo. É E verdade. aí o Pablo colocou a questão do machismo como um câncer, né? Uma doença. E eu estava falando justamente da parte do feminismo, que o feminismo foi colocado como um band-aid. Eu até achei estranho, né? Na hora, assim, poxa, o band-aid. E aí ele fez a indagação, né? Você já viu alguém com câncer ser curado com um band-aid? Não existe, não tem como. E o feminismo ele apareceu justamente para combater o machismo. Só que o feminismo não é a solução. Ele surgiu porque a mulher se sente desvalorizada pelo homem e ela quer provar para todo mundo que ela pode ser igual ao homem, Exato. né? E a partir daí, ela querendo ser igual ao homem, ela quer muitas das vezes possuir as mesmas características, só que a mulher não possui. Ela tem muitas características que são até mais fortes nela, são melhores nelas do que os homens, o que as tornam, tornam as mulheres às vezes muito mais fortes que os homens em muitos momentos. Sim, verdade. Só que Deus criou o homem e a mulher para serem cada um de acordo com as suas características. Não existe a possibilidade do homem ser igual à mulher e a mulher ser igual ao homem. Pode até ali, tem, né? Tem homem que se transforma ali, a parte de fora, a parte externa, a mulher também, mas internamente, os órgãos, tudo ali é criado de uma forma diferente. Internamente é um homem e uma mulher, da forma que Deus quis que fosse. Exato. Tem as diferenças, né? Exatamente. E o homem que ele não valoriza a si mesmo, não valoriza ao Senhor, não valoriza uma criação maravilhosa que é a mulher, ele começa a julgar e a desvalorizar os outros. Esse homem se sente inferior e começa a fazer os julgamentos e querer desvalorizar. Só que quando você tem amor próprio, você realmente se conhece, você se ama, você não vai perder tempo fazendo comparação sua com os outros, você fica se comparando o tempo todo. Quem se ama não fica se comparando demais. Quando você descobre quem você é, você tem a sua identidade muito bem definida, você pensa que você jamais vai pensar que você é um fruto de uma comparação.
Isso é natural, você já enxergou isso, não existe comparação, ponto. É perda de tempo você querer ficar se comparando com os demais, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua vida. E para ajudar a entender melhor essa questão, né, do homem e da mulher, ele deu três exemplos de 3 tipos de homem e 3 tipos de mulher. Só que assim, para deixar bem claro aqui que a gente não está falando de nenhum tipo, não tem nada a ver com opção sexual, com escolha de opção sexual de cada um. O gênero, né, que De falam, né? gênero, exatamente. É o homem que se assume homem e a mulher que se assume mulher. Tá? E o homem, ele pode ser viril, emasculado e efeminado. E todos os homens carregam os 3 tipos. Só que alguns têm um percentual mais elevado, né, para um viril, outros para emasculado, outros para o efeminado. E o ideal é que exista um equilíbrio nesse percentual, sendo que nesse equilíbrio tende-se a puxar mais para o viril. O homem precisa ter pelo menos 85% mais puxado para o viril, e aí uns 10% para o emasculado e mais 5% para o efeminado. O homem viril, ele é um homem que é cheio de energia, é um homem que a gente pode dizer que é aquele cara bruto, né, que sai mordendo parede, que às vezes chega a ser perigoso. Ele tem que ser moldado, né? O emasculado, ele não tem uns traços femininos, mas ele é um pouco mais preguiçoso que o homem viril. É aquele cara que tem medo de barata, né? Tem nojinho de ficar matando barata, não gosta de ficar trocando lâmpada. E esse homem emasculado, ele repudia muitas vezes a esposa e idolatra a mãe. Ele não deixa de ficar defendendo a mãe. Ele tem uma família nova, criou a família, mas ele está sempre do lado da mãe e ele deixa a esposa de lado em detrimento da mãe dele. E geralmente é um homem que é mais suave, né, do que o viril, vamos dizer assim. E já o efeminado é aquele homem que ele gosta de ficar imitando mulher. É um homem que imita a mulher, imita uma coisa que ele não deveria ser. Ele retira todo o potencial masculino dele. É um homem aquele homem que se vitimiza por tudo, ele é um homem cheio de frescura. E aí a gente fala que deveria ser 85% viril, 10% emasculado e 5% efeminado. E aí alguém pode perguntar, poxa, então tem que ser viril, por que então não 100% viril? Né? Por que não 99% viril? Porque o homem, apesar da virilidade, ele precisa ter um pouco de sensibilidade. Né? Para lidar com as mulheres, lidar com a esposa, por exemplo, ele não pode ser 100% viril. Tem que ter doçura em muitos momentos. Né? O homem, quando é 100% viril, ele não tem sensibilidade com crianças. Nem com ele mesmo, nem com si próprio. A gente precisa ter como homem essa sensibilidade. E a maioria das pessoas, elas não acionam a identidade que elas possuem dentro delas. E é preciso acessar essa identidade para poder se conhecer, para ter essa noção. Muitas vezes, um excesso aí de peso de um que foi para o outro, do viril para o masculado, ele pode ter sido por causa de algum momento aí de bloqueio, alguma repulsa que teve na vida, na infância, na adolescência, algum modelo de criação que faz parte da vida dessa pessoa. Não que seja assim, poxa, meus pais me criaram da forma errada. Não estou dizendo que, né, é porque a grande maioria são os pais, mas às vezes é um tio, uma tia que criou, um avô, uma avó, mas com certeza foi cheio de amor, só que por algum motivo ou outro criou um bloqueio, uma trava na pessoa ali, e ela tem essa crise de identidade. E aí quando a gente começa a falar das mulheres, elas podem ser femininas, viris e masculinizadas. E aí, assim como o homem, a mulher carrega esses 3 tipos também dentro dela. Hoje em dia, principalmente com o mundo que a gente vem vivendo aí, muitas meninas são criadas pelos pais para que elas não precisem de homens na vida delas. Para que elas sejam autossuficientes. E, mais uma vez, claro que os pais eles fazem isso para proteger suas filhas. Né? Não é por mal.
Ainda mais nesse mundo doido que a gente vem vivendo. Só que isso pode provocar uma mudança e a mulher se torna viril demais, muito masculinizada. E a mulher, quando ela é muito viril, ela está sempre no ataque. Está sempre atacando. A defesa dela é o ataque. E ela, quando essa mulher é viril, ela casa com um homem que é viril, é um choque muito grande. Eles vivem em atrito. Né? Nenhum quer ceder. E muitas vezes é preciso ceder. Não que eu esteja dizendo que a mulher tem que ceder sempre, mas o homem também tem que ceder. Por isso, até por isso também o homem tem que ter essa parte também, né, da questão do masculado, para poder ter essa sensibilidade de saber o momento de recuar. E a mulher, que ela é viril, quando a gente começa a identificar esses tipos, né? Você repara muito bem que a mulher, quando ela é viril, que ela tem um casamento muito tranquilo, né? Sem atrito, sem nada, é porque o homem que ela casou, ele ou é emasculado ou ele é efeminado. E ela consegue dominar o ambiente. Então não tem esse atrito. E muitas mulheres, elas são educadas para dominar o homem. Quando, na verdade, elas deveriam ser educadas para quê? Para aprenderem a se amar mais, a descobrir suas identidades e, aos poucos, com oração e sabedoria, fazerem os homens entregarem seus corações para elas. As meninas, elas precisam crescer sabendo que um homem, para se casar, o homem ideal para se casar não é um homem que precisa ser bonitão, rico, famoso. Basta que ele seja um homem que ama a Deus plenamente, que ama o reino dos céus, que ele ama a Deus sobre todas as coisas. Esse homem, que quando ele é um homem do reino, muito provavelmente ele vai tratar a mulher de uma maneira que ela deve ser tratada, amando-a, respeitando-a da forma correta, amando a esposa como se ama a si mesmo. E assim como o percentual dos homens, as mulheres têm o mesmo peso ali, que deve ser distribuído como 85% femininas, 15% viris e 5% masculinizadas. A mulher tem que ser como se fosse uma rapadura, né? Que ela é dura ali por fora, mas por dentro ela é muito doce. E o homem, por outro lado, ele não tem que ser aquele cara que é todo ogro, né? Como a gente vê muitas vezes, porque o homem precisa tratar a mulher com doçura, com elegância. E se for preciso mudar, se a pessoa consegue identificar que ela realmente precisa mudar e ela quer mudar, não basta se ajoelhar ali, fazer as orações e pedir essa mudança, porque a oração ela é o princípio de tudo. Mas aí eu falei aqui, né, que assim, se você quiser mudar, porque é o principal. Não adianta você pedir se você não quer mudar. A chave aí é você querer realmente fazer essa mudança, porque aí é preciso você agir. A oração é o princípio, mas a ação que vai te levar a essa mudança. E é como se fosse preciso se lavar para tirar o excesso do que está sobrando e tratar de justamente encontrar e assumir essa nossa identidade. Quando a gente é casado, né, as pessoas que já estão casadas e quem vai casar pode começar a pensar assim, a gente vive 3 famílias. Tem a família número 1, que é a família de onde nós viemos. E aí tem a família número 2, que é a família que a gente está vivendo, né, o nosso casamento ali. E a família número 3 é a família que a gente já está criando. E se você tem algum bloqueio assim, de família que veio, é preciso ressignificar isso. A família atual, a 2, você precisa ter governo sobre a sua família. Edificar na sua família. E a família 3, ela está debaixo justamente dessa família 2. Ela vai se transformando diante dos nossos olhos ali diariamente. Eu hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas, né, que vocês já conhecem, que a Sofia tem 13 anos e a Júlia tem 6 anos. E eu tenho 2 novas famílias crescendo todos os dias diante dos meus olhos. Eu e a minha esposa, a gente tem o dever
de cuidar da nossa família, seguindo os princípios de Deus, para que as famílias das minhas filhas comecem de uma maneira mais saudável, já a partir de agora, já desde que nasceram. E não adianta só falar, né? Falar. Nossos exemplos falam muito mais do que as palavras. Nós precisamos agir como filhos de Deus. Como bons filhos, porque todos somos filhos de Deus, mas agir como bons filhos de Deus. A gente pode, né, imaginar um pai super protetor, né, o pai que cuida da filha para ela não ficar dependendo de homem, como um pai querendo proteger um bolo para ninguém comer. O Pablo colocou essa analogia, achei até engraçado, mas faz sentido, porque esse pai tem um bolo de chocolate ali maravilhoso, só que ele não quer que ninguém coma do bolo. Então o que ele faz? Ele enche o bolo de sal, salga o bolo todo por cima. E qualquer um que chegue perto ali, que tente experimentar o bolo, não vai aguentar aquele monte de sal. Então, a mulher que está salgada por fora, ela precisa lavar, tirar esse sal. É como se você estivesse lavando, tirando o sal do bolo, para que o bolo não estrague, para que esse bolo não fique ali até que seja jogado fora. Porque que aí nem a pessoa que não merece e nem a pessoa que talvez mereça vai conseguir também provar daquele bolo. Então, você vai espantar literalmente todos, tanto ruins, mas também os bons. Da mesma forma é o homem. Só que o homem é o contrário. O homem, nesse caso, muitas vezes é parte da mãe, mais da mãe do que do pai, quando cria, de uma forma a querer proteger demais seu filho. Só que o homem é como se fosse uma torta salgada, e a mãe, ela enche de mel, de doce, de um melado que fica tão insuportável que ninguém aguenta aquele monte de doce também. O homem precisa tirar também, lavar essa doçura extrema para poder encontrar a sua identidade. E é preciso que a mulher precisa que ela tenha uma atenção especial, porque assim, a gente está falando aqui que o homem precisa ser 85% viril. Só que o homem viril, como a gente disse lá no início, ele às vezes pode ser perigoso. É perigoso no sentido de que a mulher que é casada com o homem viril, ela precisa ter atenção maior com esse homem. E o homem viril, ele não pode sentir amigas, vamos dizer assim, né? Ser muito próximo de amigas o tempo todo. Porque esse homem vai querer comer do bolo, se deixar. E aí a mulher pode pensar, mas meu marido é da igreja, meu marido também segue a Bíblia e tal. Só que se ele for viril, é preciso cuidar dele, faz parte da natureza do homem. Então o homem viril vai sempre trair, vai ser sempre traidor? Não. Só que tem que cuidar bem dele, não pode largar de mão. Eu dou um exemplo aqui. Você imagina, né, um homem lá, teu marido, que é viril, chega pra você e fala, vou acampar com duas amigas, e aí aquelas amigas lindas, maravilhosas. O cara vai estar lá no meio da floresta, uma semana que seja, com aquelas duas amigas ali. Cara, ele pode até resistir, mas é difícil. Que se elas tiverem a fim de provocá-lo, é difícil. Então você vai deixar o teu marido ficar com 2, 3 mulheres aí no acampamento sozinho? Para diversão? Tem que pensar bem, né? O homem viril, o homem pode ser viril, só que se ele estiver bem com você, né? Tiver um casamento bom, uma atenção entre os dois ali, se não for deixado à vontade, ele é um homem viril caseiro. E aí, para finalizar, como a gente está falando assim sobre, né, a questão do machismo e do feminismo, precisa a gente lembrar também que nós não devemos fazer julgamentos, não devemos ficar julgando uns aos outros, porque na liberdade não há julgamento, e quando você é livre não existe condenação.
E julgar, a pessoa quando julga, ela se carrega, fica muito pesada porque carrega muitas pedras pelo caminho. E essas pedras, além de fazerem com que você perca tempo, gastando energia, julgando um, julgando o outro, essas pedras vão ficando também pelo caminho e outras pessoas que vêm atrás de você vão acabar tropeçando nessas pedras também. A palavra diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, para de ficar julgando, assuma a sua identidade e segue a sua vida. É isso. Nessa conversa, né, a gente consegue perceber que o equilíbrio, né, de tudo é muito importante. Quando a gente não tem esse equilíbrio, né, as coisas desandam. Então, uma coisa bem equilibradinha ali, né, bem conversada, Sim. é muito importante. Eu, infelizmente, né, não tinha uma maturidade para lidar com isso. Quando eu nem me casei, me juntei, né? E aí eu era muito enérgica, né? Eu fazia tudo. Então, eu acabei sofrendo depois no final com isso, né? Porque eu acabei me sentindo sufocada e tudo para cima de mim. Eu fazia o papel do homem, no caso. E hoje eu enxergo nitidamente isso daí, né? Se fosse lá atrás, né, eu teria como mudar até. Mas, infelizmente, é assim, né? A gente vai aprendendo aí com a vida. E até, desculpa, Théo. Não, e até assim, você falando, né, eu fiquei pensando, porque o que aconteceu? Eu, quando tinha uns 24, né, eu resolvi vir para São Paulo. E eu vim sozinha, né? Então, eu tive que ser muito forte. Eu tinha que fazer tudo, né? Era tudo ali, se eu queria sobreviver, né, fazer o que eu vim para fazer, né, que era montar a minha vida, eu tinha que ir atrás de tudo. E nesse processo aí que eu acabei encontrando o pai da minha filha, né? E eu era muito mais forte ali do que ele naquele momento. Ele não estava nem aí, ele era novo e estava me curtindo a vida também. E eu tinha meus objetivos, então isso, né, acabou estragando aí um pouquinho da parte do nosso relacionamento. Mas tudo é experiência. Aqui a gente costuma ouvir aí, né, a gente que segue o papo. Eu realmente adotei isso para mim. Eu nunca perco na vida. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso aí. Toda vez que surge algum momento ali que poderia ser uma derrota para mim, eu não encaro como derrota mais, eu encaro como aprendizado. Isso tem sido fundamental para mim. Eu também encaro dessa forma. Nada perde. O ganho aprende. Exatamente. Marcão, fala comigo o que está pensando aí. Quando você pensa muito assim, sempre vem aquela coisa boa depois. Ou vem as pérolas, né? Tô mais aprendendo aí com vocês. Mas o que eu vejo mais importante em relação a isso, um relacionamento a dois mesmo, é você aceitar o outro como ele é. Isso é fundamental, né? Se você não tem... Tanto fala um relacionamento, seja de que jeito for aí, né? De amizade, ou de casal, ou seja de que for, de filho. Procurar entender o outro como ele é, porque se a gente não entender, a gente vai ficar sempre querendo que ele faça o que a gente quer fazer, que a gente faz, né? E a gente tem que ajudar os outros. Como tem muitos estudos aí que o pessoal fala, e o pessoal, quando a gente fala alguma coisa, o pessoal fica não acreditando no que a gente diz. Mas em torno de 98% das pessoas no mundo mesmo todo não pensam. A pessoa diz uma coisa dessa, o pessoal fica tudo doido. Como é que não pensa? Como é que não pensa? Eu não pensa. Não, a gente age hoje em dia é quase como um instinto. Acorda de manhã, se arruma para ir trabalhar, come, vai para o trabalho, chega lá, faz o que manda fazer. E como é que a gente pensa? Como é que resolve isso? Mas é nos pensamentos que a gente tem tem que ter a emoção, né? Como se foi o livro do Tony Robbins, né? Que ele falou muito, muito bem sobre isso. É você sentir o que é aquela emoção que você está tendo, o que é que ela
que é que ela representa, vigiar aquela emoção, no caso, no relacionamento, né? Se você tem um relacionamento que tá difícil, aí você tem que sentir aquela emoção, que analisar o que ela está causando em você, né? Pensar, né? Ter esse sentimento de como é que vou resolver isso, o que é que isso está gerando em mim, observar, né, esse sentimento. Nesse sentimento é agradecer a Deus, porque a gente está conseguindo ter esses pensamentos que quase a gente não, como a maioria não pensa, né, só faz agir pelo ego, coisas que foram impostas a gente quando no nossa evolução, no nosso crescimento, que a gente herda as coisas de quem criou a gente de qualquer forma, né, e isso às vezes vem de coisas seculares também, né, passa de avô para pai, para mãe, para filho. Então é a história do pensamento, é pensar, né, por que o outro está agindo daquela maneira, aceitar como aquela pessoa é. E eu acredito que isso aí tem uma grande influência em qualquer relacionamento que tenhamos. Esse negócio de pensar é interessantíssimo, né? Você acreditar que você só pensa pelo que você já aprendeu. E se você não tem esse pensamento de criar, né, ter a criatividade, a gente não adquire crenças novas, né? E as crenças novas é que faz a gente tirar as crenças velhas, antigas, negativas, que a gente carrega a vida toda. Então, é muito bom analisar isso sempre que a gente tem essas emoções, né? Porque a gente tem que ter esse objetivo. O que é que a gente vai fazer com esse objetivo? Com esse objetivo que a gente tem que eu sentir aquela emoção que aquele objetivo está passando para a gente. Analisar essa emoção, se ela é boa, se ela não é. Então, isso aí vai deixando a gente mais forte para a gente entender, não só a gente mesmo, como principalmente os outros, para a gente ter um relacionamento bom. Você falou na questão aí, né, do pensamento, de ser criativo, e aí me veio a cabeça aqui agora, que eu dei um exemplo aí, que foi passado somente, por exemplo, da mulher, né, ter cuidado com o homem. Mas o contrário também é verdadeiro. Né? Por exemplo, o homem, quando ele é viril demais, ele, quando não tem aquela parte doce que é preciso ter para tratar a esposa, o homem precisa ter também essa parte mais doce, saber tratar bem também a sua esposa, porque é perigoso também você, quando é somente ali aquela parte do ogro, a mulher em algum momento ela vai se sentir muito fragilizada, vai estar precisando daquela doçura e não vai encontrar no seu marido. E ela vai estar fragilizada em algum momento, na rua, e pode chegar um homem nesse momento que sabe ser mais doce, vai dar ali a doçura que ela está precisando, e ela, naquele momento de fragilidade, ela pode ceder aos encantos. E não é raro histórias que aconteceram assim. E a mulher está mal ali, está se sentindo mal, está se sentindo maltratada. Chega um cara ali, né, mais doce e tal, e dá o que ela está precisando naquele momento, e ela se sente abraçada naquele momento. Então o homem também precisa cuidar do relacionamento, precisa cuidar da sua esposa da forma que ela precisa ser, como a gente falou, com carinho, né, com educação, com elegância, doçura, para poder proteger, né, o casamento, proteger a sua família. Não é só ser o protetor da casa da forma de eu quebro tudo, quebro todo mundo. Não adianta, né? Isso não é o caminho. É ser o vigia, né? Mas no livro passado, que é As 5 Linguagens do Amor, fala muito em relação a isso aí que você falou agora, de ter você entender o outro, né? Saber o que ele sente, o que ele precisa, né? O que é a história todinha da linguagem, geralmente é essa: você entender o outro, saber o que ele precisa e sempre estar agindo de acordo com aquele padrão ali do outro, para poder ter sempre um amor ativo, sempre um amor que está presente em tudo que se faz. Isso aquele livro é fantástico também, tanto que tem vários, tem as 5 linguagens do homem solteiro, da mulher. Estou lendo agora as 5 linguagens do adolescente.
É interessante demais. Tudo é isso aí, né? Aceitar o outro e entender as emoções que está passando, né? E tem os sentimentos, aí tem as crenças, né? Para modificar, aí age de acordo com essa modificação. É um negócio que se chama, o pessoal da psicologia fala muito, é no praxis. Praxis que é o alinhamento dos pensamentos, as emoções, os sentimentos e as ações. Os psicólogos gostam muito de usar isso. Quando você alinha isso aí tudinho, é como aquele negócio de alinhar os chakras, né? Aí você começa a entender como é que é a sequência de que parte do pensamento até você agir. E aí influi essas coisas, né? As emoções, os sentimentos e as ações. Aí você tem um resultado. Isso é muito complexo, envolve muita coisa, cara. Isso aí você, para entender, para viver bem com alguém, você tem que entender muitas dessas coisas e praticar, né? Tá praticando todo dia, tentando entender o outro, todo dia. Mas essa história de procurar entender o que é que o outro precisa é fundamental. Se você não procurar isso aí... Qualquer tipo de relacionamento. Tudo. Qualquer relacionamento, tanto de amizade como de casal, seja de pai e filho, né? Tem que ver, porque cada um tem um padrão diferente, né? Com certeza. A linguagem que ele transmite é diferente, você tem que entender. Às vezes passa a vida toda em casa com uma pessoa, mas você nunca resolveu aquele problema que a pessoa tem, né? Às vezes também ela não sabe nem o que é, mas você fala, não, eu quero sentar com você para conversar. Então, a pessoa conversa e nunca resolve o que a outra precisa, né? Então, essa é complexo. É complexo essa história de falar o que o homem é, o que a mulher é, mas se você não procurar entender e aceitar o outro e ver o que o outro precisa, você não resolve. A questão de entender a linguagem, cara, é muito, muito bom. Isso é muito bom. Eu já tinha feito um tempo atrás também um curso de inteligência emocional que falava um pouco sobre isso, né? Sobre os tipos, né, de recompensa. Corpo, né? O outro espera, né? Tem uns que se sentem bem com palavras, né? Você fala as coisas, né, bonitas ali para a pessoa e ela se sente bem. Outras pessoas são bens materiais, né? Elas se sentem bem quando você dá algum tipo de presente material realmente. Outras com tipo de serviço, algumas é simplesmente o toque, né? O simples fato de abraçar. E eu comecei a identificar isso melhor na minha esposa. Isso foi muito bom, porque muitas das vezes a minha esposa ela gosta de dormir muito, sempre gostou de dormir muito cedo. Eu, pelo contrário, sempre fui de dormir um pouco mais tarde. E muitas das vezes ela, vamos sentar para ver um filme, vamos sentar para ver alguma coisa. E aí a gente sentava ali no sofá, mal começava o filme e ela já estava do meu lado ali dormindo. Né, se abraçava assim no meu ombro e tal, e dormia. E aí, às vezes, aquilo me incomodava. Caraca, pô, vamos ver o filme junto, não quer ver o filme comigo, não sei o que e tal. Quando ela só queria simplesmente estar do meu lado, abraçada comigo. A recompensa dela, para ela bastava estar sentada ali do meu lado, abraçada. E eu comecei a entender isso melhor. Falei, cara, fico cobrando dela para ela ver o filme comigo, só que eu quero ver o filme, mas ela quer ficar abraçada comigo. E aí isso melhorou muito para mim e para ela, para o nosso relacionamento, né? Que eu entendi que a forma de satisfazê-la é aquela ali, tá abraçando ela, aninhando ela no meu colo e tal. Então até hoje é assim, hoje eu não reclamo tanto. Quando a gente está sentado vendo alguma coisa, ela está ali do meu lado dormindo, porque é o momento dela, né? Que ela tá querendo ali receber aquele afago, aquele carinho, para ela poder se sentir protegida, vamos dizer assim. Mas aí está a importância, né, da sensibilidade, saber o que o outro quer. Exatamente. Né? E às vezes o outro não fala. Né? Quantas vezes a gente, né, quer alguma coisa, mas quer que o outro adivinhe. Né? A gente não quer falar. E muitas vezes na nossa cabeça é uma coisa óbvia, mas para o outro não é. Exato. Então o óbvio ele também precisa ser dito. O óbvio tem que ser falado. E outra coisa aqui, né, que eu acho também assim, a gente, né, eu tenho percebido muito isso, principalmente aqui, né, no meu relacionamento com a minha filha. Antes eu queria, assim, que ela mudasse a todo custo, né, eu ficava ali enchendo a cabeça dela, né, falando, até ela ficar brava.
Hoje eu vejo que, assim, com os meus exemplos, tem feito muito mais efeito do que eu falando. Então, muita coisa ela tem pego, né, das minhas atitudes, Muito bom. né, e isso é muito legal. Muito mesmo. É muito complexo, né? É bastante, viu? Eu lembro muito do livro do Carnegie, né? Que você falou no exemplo, eu sempre lembro dessa frase. E Valdo Emerson falava. O que fazes ecoa tão alto em mim que eu não escuto o que dizes. Só vejo, no caso, né? Só vejo o seu exemplo, não escuto o que você fala. Exato. O exemplo é que é o principal. Mas é muito complexo isso, meu Deus do céu, como é que uma coisa chega a ser um extremo? Se for ficar pensando só nisso, você passa a vida toda pensando só nisso, não faz nada. É muita coisa, envolve tudo, né? Você começar a pensar num relacionamento assim, o principal mesmo é aceitar, né, o outro como ele é. A gente não consegue mudar nem a gente, como é que vai mudar os outros? Exato. E aí, Marcos, é a importância da gente estar com a nossa cabeça bem trabalhada. Quando a gente tem um equilíbrio, né, legal, a gente vai ter vai facilitar tudo isso, né? Não vai ficar tão complexo. Verdade. É a história de pensar, né? Quando a gente pensa, se a gente pensar bem, escolher um padrão bom de pensamento, a gente se equilibra, né? Já é uma outra derivada, né? Esse pensamento, o equilíbrio. O equilíbrio é você nem pode ser racional total, racional só nos negócios, né, Theo? Que a gente tem que não deixar a emoção atacar a ação que você vai ter que fazer numa operação. Você tem que ser mais racional. Sim, mas mesmo nos negócios tem que ter um pouco de sensibilidade também. Tem na hora de escolher como é que você vai fazer, né? Você vai analisar se aquilo vai ser bom ou não. Olha, é muito complexo, tudo é falando nisso, ontem eu estava vendo uma live, né, do Marcos Vilela com o Eli Edson. Acho que vocês não viram, né? Não, eu sei que o Eli Edson. E até o Marcos Vilela entrou nesse assunto, né? Que ele é muito bom ali, né, de lidar com o pessoal. E aí ele estava dizendo, né, da importância da gente estar bem próximo dos nossos funcionários, de quem está trabalhando com a gente, né, e a gente entender o que eles estão passando na vida, né, que essa aproximação aí, né, essa coisa de entender, né, o que o outro está passando, você vai poder agir da melhor forma. Porque às vezes a gente não sabe o que o outro está passando. Exatamente. E a forma que a gente vai agir vai prejudicar o relacionamento ali na empresa. Todo mundo pode ter um dia ruim, né? Exato. Assim é no trânsito, na vida, né, em tudo. O trânsito também, cara, uma coisa que eu mudei completamente, assim, hoje eu sou muito mais tranquilo no trânsito, cara, e hoje eu percebo quantas vezes aí até mesmo Deus me livrou de alguma coisa pior, porque eu era estressado no trânsito, eu era aquele tipo de pessoa que bota a mão pra fora, xinga e cara, hoje eu percebo, né, você vê aí várias tragédias aí de trânsito por causa de briga, né, porque a gente não sabe qual tipo de problema que aquela outra pessoa está carregando. A gente não sabe o que está acontecendo. De repente a pessoa está ali fazendo uma besteira no trânsito, pode estar, né, com alguém no hospital, né, tá desesperado para ir para o hospital para alguma coisa. E cara, então tem muita gente que faz besteira por fazer mesmo, né? Mas a gente não pode, igual que a gente falou, a gente não pode julgar, não pode querer saber o que está acontecendo, né, com aquela pessoa ali. E nossa, hoje eu sou muito mais calmo no trânsito, raramente me estresso. Nunca mais xinguei ninguém, não fico mais apertando buzina para sair da frente. O pessoal buzina atrás de mim também, se der para sair da frente eu saio. Antigamente o pessoal buzinava atrás de mim, eu ficava freando, ficava parando para poder irritar mais ainda. Isso aconteceu. Eu fazia a mesma coisa, viu, Theo? Hoje eu sou outra pessoa, viu? E a gente vive bem melhor assim, né, cara? Nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha começado a viver isso lá atrás. Com certeza. Mas é isso mesmo, é tudo
tudo cai que a gente faz no pensamento. Mas é o que vocês falaram, a questão do exemplo, né? Hoje eu me vejo como exemplo para minhas filhas. A Ana Júlia, outro dia, porque assim, aqui, eu não sei como é que é aí, mas aqui no Rio de Janeiro, determinados, né, não sei se chama farol, em São Paulo é farol, né? Aqui a gente chama de sinal. Sinal. Em alguns sinais que a gente passa, cara, dependendo do lugar, do horário, você não pode ficar parado no sinal vermelho. Não. Né? Só que assim, eu sempre ensinei para minha filha que não pode avançar sinal. E aí, outro dia eu passei e a Ana Júlia brigou comigo. Pai, por que você passou no sinal vermelho? Você não viu que o sinal estava vermelho? E aí eu tive que ficar explicando para ela, né, tal. Até hoje ela, às vezes ela mesmo fala, hoje em dia, quando passa com o sinal, ela fala, pai, aqui é perigoso, né? Não pode ficar parado no sinal, né? Eu falei, aqui, mas tem que tomar cuidado e tal. Assim. Então, assim, através do exemplo, né, já fui ensinando muitas coisas para elas aí. Mas existe lei de trânsito, né, que você não precisa parar em sinal vermelho. É nova, né? Teve a nova 8 horas da lei, até 8 horas da noite não. Já tem alguns anos já isso. Tem alguns anos. Teve um negócio de uma mudança que teve na lei. Eu não acompanhei muito isso, não. Tendo fotossensor, você já... Mas aqui no Rio, dependendo do horário, é de manhã, de tarde, não pode parar, não. Dependendo do local. Mas aqui também tem muito pedinte hoje em dia aqui também. Aqui não tinha acabado, mas agora tá voltando. São os de São Paulo que estão indo para aí, hein? Tem muito, felizmente. Mas você sabe, viu, Marcos? Isso é geral. Eu vou muito aqui para o interior. E no interior, cidade pequena, e já tem muito. Né? A pobreza, acho que ela está sendo assolada aí pelo país todo. E tá difícil o negócio. Falo, cidade pequenininha no interior. Você sabe que claro que tem com relação à pobreza, mas ontem mesmo eu estava conversando com os amigos. A gente se reuniu ontem com os amigos, foi até o nosso grupo de partilha, né, da igreja. E aí uma amiga tocou no assunto. Ela foi à feira e aí comeu aquele maravilhoso pastel com caldo de cana, né? Oh, meu Deus. E sempre tem uns menininhos que ficam pedindo pastel lá na barraca da feira. E aí ela chegou pro menino, ela tava contando a história, que ela falou, olha só, eu te dou um pastel, mas você me ajuda a carregar a minha bolsa aqui lá pra casa, eu moro aqui pertinho, vou andando, você me ajuda a carregar que eu te dou um pastel. E aí ele começou a reclamar, por que eu tenho que te ajudar isso aqui? Não, poxa, porque eu tô precisando de ajuda, né? Minha bolsa é pesada e tal, eu tô vendo que você é um rapaz aí, né? Tá cheio de saúde, você pode me ajudar. A sua mãe não ensinou pra você que muitas vezes você precisa dar para você receber, não? Você tem que trabalhar? E ela começou a discutir com o menino na feira, ela fala, olha só, esse dinheiro que eu tô comprando pastel aqui, eu não ganhei esse dinheiro não fiquei pedindo dinheiro para ninguém não, eu trabalho para ganhar meu dinheiro para vir aqui comprar meu pastel, eu só tô te pedindo para fazer um trabalhozinho, tua mãe não trabalha também não? Tua mãe não sabe? Não, tia, minha mãe trabalha muito, ela não sabe nem que eu tô aqui. Então, pô, você tem aí tua mãe que trabalha pra caramba e você não quer trabalhar? Ah, tia, deixa, não quero mais pastel, não. Passou a fome. Não é só a pobreza, né, cara? É questão de... É o costume. É uma coisa muito mais complexa, né, cara? Assim, não adianta também querer julgar e falar que aquele menino não quer trabalhar. Cara, eu não sei qual foi os ensinamentos que ele teve em casa também, né? Como é que foi que a mãe dele, a mãe e o pai estão criando, como os pais foram criados, uma coisa que vem lá de trás. Mas é o fato do menino, ele só quer pedir, ele não quer fazer por onde para poder receber. E ela não deu o pastel, ela já tinha comprado o pastel, ela não deu, levou para casa e deu lá pro porteiro lá do prédio dela. Mas envolve muita educação também, né? É um conjunto, né? E aí a gente vê aí o nosso governo, ao invés de investir mais em saúde e educação, eles acabaram de triplicar agora o fundão, né? O fundão eleitoral lá de... Acabaram de aprovar aí de aumento de 2 bilhões de reais para 6 bilhões de reais de fundo eleitoral. Né? Meu Deus, né? São 4 bilhões a menos que podem ir para a saúde e para a educação. Né? Mas antigamente talvez não fosse tão alto, mas os desvios dos dinheiro era 100 vezes mais, 1000 vezes mais, né? Mas continua, cara. Continua. Não, mas tá muito mais difícil aqui a gente ver isso. Tá vou te falar que eu sofri uma decepção muito grande com esse governo. Muito grande.
Eu Mas o problema, bom, se entrar em política aqui vai vamos entrar complicar na o política, negócio, não. né? Mas quem manda é o STF, então Ladrão não adianta ter mandando. presidente. Vamos deixar a política para outro momento. É melhor. Mas tem muita coisa errada mesmo que a gente tem que ser esclarecida e evitada, né? Isso aí, ninguém escapa disso, né? Que a gente vive. Que a gente vive tá sujeito a isso. É, Vera. Mas o negócio é pensar, viu? Não tem outro jeito, não. Se não pensar, fica todo mundo igual. Tem que pensar no que vai Pensar e fazer, agir, no né? que vai responder. Mas voltando um pouquinho ali no assunto, né, para a gente não entrar nesse assunto política, né? Eu ia falar um pouquinho antes. É muito bacana ver, né, Theo, assim, o seu exemplo, né, como casal. Vocês estão bem alinhadinhos, né? Vocês conseguem ali conversar, se entender, né? E ter esse direcionamento aí que Sim, está sendo muito bacana, né? E isso aí vai frutificar, né? Para suas filhas, né? com Suas filhas certeza. também vão provavelmente passar para os filhos dela e aí vai. Né? É o que deveria ter acontecido lá atrás, né? Na nossa geração. Exatamente. E isso, assim, foi muito bom também nessa questão que você falou, né? Hoje a gente trata nossas filhas de uma forma muito diferente, porque a gente se acostumou a conversar, a falar Uhum. realmente o que está sentindo, o que está precisando, e a gente hoje conversa muito, principalmente com a Sofia, que está com 13 anos, a gente conversa demais. E aí, muitas vezes, a gente acha que ela não está ouvindo, cara, mas a sementinha está plantada ali dentro, Uhum. no coração dela. A sementinha já vai germinando. É. E às vezes a gente fala, né? Fala, e daí a gente passa assim pela cabeça, fala, nossa, não adiantou nada que eu falei, tá fazendo tudo ao contrário. Mas tem algumas coisas ali que eles vão pegando Sim, sim. com Eu tenho certeza. vivido isso constantemente, aqui está sendo muito bom ver. É porque, principalmente para o jovem, é difícil para ele assumir às vezes, né? É, Falar ali e tal, mas ele vai fazer. é um momento de revolução ali, né? A minha esposa leu um livro esses dias, eu esqueci quem foi o autor e qual foi o livro, cara, mas ele tá dizendo que o jovem. Como é que é? Se o jovem tá sempre irritado com você, então porque você tá cuidando bem do seu filho, né? O adolescente está sempre irritado com você porque você está cuidando bem dele. O adolescente que está muito tranquilão, alguma coisa está errada. Se deixa à vontade, vai ficar Porque, nisso e eu comecei a reparar sossegadinho. isso, porque muitas vezes ela tá ali estressada, ali brigando com a gente, mas quando ela tá lá com os amiguinhos dela, ela tá bem, tá tranquila. Então o papel do adolescente é querer aborrecer a gente ali mesmo. Né? Querer discutir, né, quebrar, discutir as regras e tal. A gente tem que ser firme. É verdade. Mas eu já falei várias vezes hoje. Se a gente não aprende a pensar, a gente não se muda, como o Theo falou, né? Que já mudou muito. Mas mudou muito no trânsito, por quê? Porque ele ficou pensando como é que era perigoso agir daquela maneira. Então, pensar, rapaz, pensar é importante demais. É. Por que acontece essa safadeza, tudo que acontece em todos os âmbitos aí do povo? Por causa que não pensa. Não pensa e fica. Pensar é fundamental. A base de tudo é pensar. E eu acho, Marcos, que a gente tem que ter assim, a gente saber dominar esse pensamento, porque quando a gente não sabe, ele desvia. Né? Qualquer coisa negativa lhe consome, lhe domina, né? Se a gente não conseguir pensar nas coisas e com positivo para escolher o que é melhor seguir, a gente fica eternamente do mesmo jeito, não muda. Isso Não mesmo. muda e mudar é uma coisa difícil. Você não se muda e não muda os outros também, né? Então, tem que pensar para escolher o que tem que ser feito. Pensar é fundamental. Não sei como é que vai ser se eu tiver um relacionamento mais assim, mais de casal, como é que vai ser, não, porque eu acredito que eu já estou me preparando muito bem para isso, porque eu tenho dominado mais esses pensamentos, mais essas ações, tenho tido mais ser mais centrado, no caso equilibrado. Centrado é equilibrado, né? E para definir o que é que tem que ser feito, né? E pensar com clareza no que se quer. Clareza no foco
no objetivo, quer dizer, clareza com objetivo e foco e força no foco, né? É isso mesmo. Não é fácil não, mas a gente é filho de Deus, né? A primeira coisa que tem que saber é isso aí. Verdade. A gente pode tudo. E a importância do diálogo, né? Igual você vai se relacionar com alguém, você tem que dialogar, né? Porque na maioria dos casos, né, o casal ali não conversa, cada um faz o que quer, pensa o que quer, age da forma que quer. Então, quando você está bem sincronizado, né, um conversando ali com o outro, debatendo, aí a coisa flui, né? Com certeza. Saber qual é a sua tendência, como os exemplos que o Theo falou, né? Tem uns que gostam de presente, né? Tem uns que gostam de toque, tem uns que gostam de palavras, tem que gosta de... São as cinco fases, né, que tem que a gente entender quem é quem. Entra a sensibilidade, né? Aí você vai ter que ser sensível para entender outra pessoa. No caso é pensar, né? Pensar. Tudo é o pensar. Não escapa, não. É 100% é pensar mesmo. É pensar e o agir, né? É pensar, exatamente. Se você consegue dominar suas ações, seus instintos, né? Que a gente acaba tendo instinto já, não age pelo pensamento, age pelo instinto. Se a gente conseguir dominar isso aí, é porque a gente está pensando bem. Pensando bem. Gente, falando em pensar, vocês já pensaram que já passou mais de meio ano? Que beleza, hein? E nós estamos aqui firme e forte, hein? Muito rápido, cara. Meio ano foi no 30 de junho, né? Então, acho que eu não estava aqui para comemorar. Hoje é 17. Eu faltei nas 2 últimas aulas, Marcos. Mas mais de meio ano nós estamos aqui, hein? Cadê o povo? Um monte já ficou para trás, né? Muita gente. Tem muita gente que não tem esse tempo, né? Acha difícil esse horário, ou já tá indo trabalhar. Pelo menos a metade. Mais alto, né? Pelo menos a metade a gente tem que dar um crédito que não estão participando, porque tem outras coisas a fazer, né? Sim. Pelo menos isso aí, né? Mas eu vejo assim, a pessoa acaba entrando na empolgação, né? Muita gente. A empolgação é perigosa demais. Muita gente. E aí tem a questão do valor também, né? Porque o Pablo já até falou isso uma vez, que, cara, a gente quando fez esse grupo, a gente reuniu esse grupo aqui, não foi com intenção de lucrar, né? Então, tanto que a gente dividiu lá, rachou para cada um, acho que, nem lembro mais quanto é que foi, mas 50 e pouco, 50 acho. R$50, né? Acho que para cada um. Então, assim, a pessoa, quando ela investe R$50 no negócio, ali para ela, se ela não gostou muito, se não sentiu à vontade, para ela é fácil jogar, deixar para trás R$50. E agora, quem investe um valor mais alto, a pessoa que realmente, né, pagou ali R$3.000, R$2.000 para fazer o curso, a pessoa vai dar um pouco mais de valor. E, infelizmente, isso é verdade. Muitas vezes você dá um conteúdo de graça para uma pessoa, ela prefere pagar para ouvir uma outra pessoa falar a mesma coisa que você está falando. Porque o fato de você estar falando de graça ali já não tem valor. Exato. E o ser humano é assim, cara, infelizmente. É isso mesmo. Mas a essência desse nosso minúsculo conjunto que a gente tem aqui, só nós... minúsculo enorme. Nosso grupo é gigante. Nós três aqui somos gigantes. Não, minúsculo, eu estou dizendo em quantidade né? Mas na qualidade e o aprendizado que a gente tem um com o outro é gigantesco, né? É verdade. Eu tenho aprendido mais do que eu tenho ensinado alguma coisa, né? Eu falo algumas coisas que eu já vivi mesmo, que eu já senti, já que eu é um menino ainda, como eu tenho o meu mais velho, já vai fazer 40, né? Caramba, já? Já. Nossa. Já o André é o mais velho. O Pedro fez agora, dia 11 desse mês, fez 38, que mora lá em Curitiba, perto de vocês. Que bacana. Aí é difícil, né? Mas a gente está sempre junto e fazendo as coisas que a gente... E o Marcos tem repertório bom, né? Muito grande.
Não chega nem aos pés dos meus. Não, que é isso. Vocês, cada um tem uma peculiaridade diferente, né? O Marcos tem repertório para acabar o ano aí que a gente está fazendo e continuar fazendo outro ano aí depois. Vai ensinar muito a gente. Você vê assim, um menino que nem o Theo. O Theo, para ver um menino, né, que nem eu tenho. Eu vejo o André, abraço, beijo e falo muitas coisas para ele. Com o Pedro também. O Pedro está com mais de ano que eu não vejo. E o Theo, a gente vê que a evolução do Theo, talvez eu não esteja nem no nível dele. Nada, cara. A gente está evoluindo muito junto aqui. Porque o que ele fala, o que ele já fala e passa para as crianças é muito bacana. É muito profundo, assim, a gente não vê, né? Quem está passando o que para quem, né? Mas o Theo, ele é muito, muito centrado, é muito equilibrado para fazer essas coisas. Graças a Deus, que Deus o ilumine sempre, que ele consiga passar essas coisas boas para os seus filhos e netos. E essa sementinha que ele vai plantando é importante demais. Vai gerar uma árvore frutífera bastante produtiva. Eu creio. Certeza. E nós estamos no seu caminho, viu, Theo? Aí nós estamos pelejando, né? Opa, estou ali na cola. Vamos ficar mais forte. E aqui a gente está fazendo tudo, tá aprendendo a falar, né? Falar em público, na hora de ter as ideias de falar, anotar, tem o network, né, que a gente está fazendo, tem um aprendizado mesmo, que é o importante, absorvendo os ensinamentos de cada um, né, e praticando, né, que aqui a gente está praticando tudo. Ela vai encerrar a chamada em 5 minutos. Se apareceu mensagem para vocês aparece também. Agora, muito legal. Tá travando, tá limitando em 1 hora. A chamada gratuita. O Google Meet, né, o Zoom não, o Google Meet, né? É o Google Meet. O Zoom são 45 minutos, são 15 a menos. Ah, é? Não, é mais. Não, o gratuito são 45 minutos. Eu participo de outra, que é o Zoom, até com o Thiago Corrêa, né, que é um trader. Mas é a versão paga, provavelmente. É pago, né? Eu sei que passa de 1h30, às vezes ele paga é ilimitada. Conversando. Mas é muito bom, pessoal. Eu agradeço demais vocês essa oportunidade. Eu também. Estava com saudade também, de vocês. Muito bom para mim também, é um aprendizado muito grande que eu tenho com vocês e a gente vai seguindo juntos, seguindo firme aí até quando Deus quiser. Até a gente, enquanto a gente estiver aqui, né? Isso aí. Isso. Pois tá bom, pois Deus abençoe, bom fim de semana. Eu vou ter um bom fim de semana, mais ainda que eu vou lá para uma praia lá com o André e a Veroniquinha, minha nora, que beleza. E a minha netinha Thaís. Aí você lembra que aqui está 14 graus e vai baixar muito. Meu Deus. Previsões de muito frio. Aqui a previsão agora que está chovendo, né? Está em 25. E aqui também esses dias fez um calorzinho, mas vai esfriar de novo. E aqui no Rio tem feito o frio está indo daqui para aí, Theo. Ó. Aguarda aí que já chega. Você é louco. Vamos ficar agarrado com a minha esposa mais um pouquinho aqui. Estão dizendo que vai chegar a 4 graus, vamos ver como é que vai ser. Tá frio mesmo aí. O Pedro também fala isso lá em Curitiba, tá muito frio também. Lá é mais ainda. Vamos fazer as coisas que a gente tem que ser feito e vamos pensar. Vamos embora. Ótimo final de semana aí, Deus abençoe vocês. Para vocês também. Fiquem com Deus. Tchau. Muita prosperidade para todos. Amém. Tchau, gente. Tchau. Bom dia.